Uma pessoa me pediu para fazer um vídeo sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu vou procurar dizer algo sobre, não numa perspectiva filosófica, porque eu não sou um filósofo e nem pretendo ser, mas numa perspectiva mais espiritualista, que é a área que eu mais gosto e busco me aprofundar. Eu não vejo em Sócrates um filósofo propriamente dito. Não da forma como se vê o filósofo hoje. Porque a filosofia do tempo de Sócrates era vista de forma diferente. Não era essa filosofia acadêmica dos dias atuais, ou essa filosofia que busca apenas por soluções coletivas, sem o autoconhecimento, o desenvolvimento interior, e mais sem a espiritualidade. Porque a filosofia hoje está muito desfocada da espiritualidade de fato. Temos de um lado uma filosofia ateísta, temos por outro lado uma filosofia cristã, no caso do Ocidente aqui, mas existe pouca espiritualidade na filosofia. Ela se tornou muito racional, dogmática, tanto de um lado como de outro, recusando aquilo que não pode ser provado, ou seja, aquelas questões intuitivas das profundezas do ser humano são colocadas de lado, porque não podem ser provadas, etc. e tal. Então, a filosofia se tornou algo muito unilateral, muito racional, muito materialista. E quando nós analisamos o pensamento de Sócrates, vemos justamente o contrário. Sócrates era um homem intuitivo. Ele falava de um demônio interior que existia dentro dele, que não tem nada a ver com o demônio conforme os cristãos o compreendem, mas sim a vida interior, a intuição, o verdadeiro eu. Sócrates era guiado pela intuição. E ele falava para os jovens em praças em Atenas, na cidade-estado de Atenas. Lá ele buscava despertar os jovens para a realidade espiritual. Por isso ele foi condenado a tomar cicuta, foi condenado à morte. Ele poderia ter fugido, mas ele não fugiu, porque ele mesmo disse, já que as leis de Atenas o condenaram, ele tomaria cicuta e morreria. Então, quando nós lemos os diálogos escritos por Platão, como Apologia de Sócrates, Fédon, Criton, Crítias, Timeu, todos esses diálogos, nós observamos lá o pensamento de Sócrates, porque Platão foi um discípulo de Sócrates. E Sócrates era o homem intuitivo, o homem desperto. Ele não era aquele filósofo racionalista. Ele falava do parto das ideias, a maiêutica, ou seja, que o ser humano teria dentro de si o conhecimento, mas estaria num esquecimento, num estado de esquecimento, não conseguindo mais lembrar do conhecimento existente dentro dele, dentro do indivíduo. Sócrates acreditava nas reencarnações, que o ser humano já teria tido vidas anteriores, onde ele foi acumulando conhecimento, e esse conhecimento estaria na alma, ou no espírito do ser humano. E se o ser humano faz a maiêutica, o parto das ideias, ele consegue acessar aquilo que está dentro dele, fruto de vivências em outras reencarnações. Então, Sócrates ele não revelava a verdade diretamente para aqueles que conversavam com ele. Isso nós podemos ver nos diálogos. Ele ia fazendo perguntas para as pessoas, para que elas mesmas chegassem às respostas. Isso era o parto das ideias. É o ser humano dar a luz ao que ele tem dentro de si, no seu espírito. Não na razão, não no intelecto, mas na sua sensibilidade interior. Então é assim que eu vejo Sócrates, mais como um espiritualista do que um filósofo propriamente dito. Uma, porque
a visão que as pessoas tinham da filosofia naquela época, ali no ano 350, mais ou menos, antes de Cristo, era uma visão completamente diferente que as pessoas têm da filosofia hoje. A filosofia naquela época era algo diferente de hoje, algo completamente, algo bem mais profundo e espiritual. Mas nós já podemos observar essa mudança da perspectiva em relação à filosofia ao nós analisarmos Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles já segue outra linha, uma linha mais racional. Aristóteles está preocupado em classificar, ele é praticamente um biólogo conceitual, Mas ainda falando sobre Sócrates, o que eu vejo assim de destaque na obra dele é a espiritualidade. Ele fala muito da alma, sobre um mundo que o ser humano iria depois da sua vida terrena. Ele fala do Hades, mas que o ser humano voltaria novamente para o mundo terreno enquanto estivesse preso aos desejos. Ele mesmo disse que os desejos são como pregos que prendem a alma à matéria, e é um fato isso. O ser humano morre espiritualmente por causa dos seus desejos. E o ser humano precisa ser chamado para o outro mundo. Portanto, que Sócrates fala do suicídio, não lembro agora se é no Fédon ou Apologia de Sócrates, onde ele diz que o ser humano não tem direito de tirar a sua própria vida porque os deuses o têm de fazer. É como um homem que teria um servo e o servo se matasse. O dono do servo não o permitiria. Então é nessa perspectiva que Sócrates enxerga o suicídio em sua obra, dizendo que o ser humano não tem direito a se suicidar. Então, é assim que eu vejo Sócrates, como um espiritualista, um filósofo espiritualista, alguém que estava lá despertando os jovens na sua época, e isso incomodou pessoas daquela época, isso incomodou os sofistas que estavam pervertendo a sociedade ateniense, porque aquele foi um período em que a democracia estava caminhando a passos largos, a democracia estava estabelecida em Atenas, e junto com a democracia, a decadência, porque os demagogos estavam iludindo o povo de forma parecida como hoje. Os sofistas tinham um discurso vazio, um discurso que buscava sensibilizar as pessoas para o lado errado, para o lado errado, a falsa sensibilização, que é algo parecido com o politicamente correto. O que é o politicamente correto de hoje, senão uma falsa sensibilização que mexe com os sentimentos das pessoas, mas não com os verdadeiros sentimentos intuitivos, mas com os sentimentalismos. Então existe todo um apelo emocional no politicamente correto dos dias atuais. E no tempo de Sócrates não era lá muito diferente. Não era lá muito diferente. E por isso ele acabou sendo denunciado por corromper a juventude, acabou sendo condenado e aceitou a condenação. Bebeu cicuta e morreu. Então, já o pensamento de Platão, eu vejo assim, isso é o meu ponto de vista, por favor, eu não sou filósofo, eu sou apenas um mero ser humano que busca compreender a espiritualidade e que analisa as questões sob o ponto de vista da espiritualidade, não dessa espiritualidade bagaceira e mercadológica. Quando eu falo de espiritualidade, eu falo de intuição, falo da intuição, falo do espírito. E quando nós daí analisamos o pensamento político de Platão, como por exemplo na República de Platão, nós vemos essa preocupação com a decadência, com a promiscuidade. Porque a democracia ela tende a misturar tudo, ela quebra as virtudes, as hierarquias. Numa passagem da República, Platão fala que os seres humanos eles seriam como
os minerais, como o ouro, como a prata, como o bronze, como o ferro. O ouro existe em menor quantidade, o ferro em maior quantidade, e assim é na sociedade humana. Existem pessoas que têm uma alma mais desenvolvida e pessoas que não têm, que são em maior quantidade, como o ferro. E a sociedade humana, ela precisa ser governada por esses poucos, precisa existir uma hierarquia. E esses metais não podem ser misturados porque eles perdem daí o seu valor, e a mesma coisa seria com os seres humanos também. Então, a democracia, ela acaba misturando tudo, né? Então, eu vejo a coisa da seguinte forma. Isso é o meu ponto de vista. Por favor, não estou aqui pregando nada. Eu vejo Sócrates mais como um espiritualista, um filósofo espiritualista preocupado em despertar os jovens. Vejo Platão mais como um pensador político. Ali na República de Platão, nós conseguimos ver isso perfeitamente bem, ao menos eu vejo isso, né? O que acontece quando o ser humano se fecha espiritualmente, ele também se fecha para o mundo das ideias, que é o mundo espiritual, onde estão os arquétipos, que o ser humano precisa captar, não racionalmente, mas através da sua intuição, e usar a razão como um instrumento para colocar isso em prática. Então, a preocupação tanto de Sócrates como de Platão era com a moralidade do povo ateniense. Moralidade essa que estava em decadência por causa das ideias democráticas, por causa do populismo da época, o populismo dos sofistas, o politicamente correto dos sofistas, que queriam apenas projeção, queriam apenas chegar ao poder, queriam influenciar as massas para obterem vantagens a partir disso, parecido com os dias atuais. Qualquer semelhança é mera coincidência, como dizem, né? E o pensamento de Aristóteles, eu já vejo um pensamento mais frio, um pensamento mais racional, sem tanta intuição. O Aristóteles já é mais ou menos o filósofo, conforme a filosofia depois foi se estabelecendo, o estatuto que a filosofia foi assumindo ao longo dos tempos, ou foi requerendo para si, né? Então, o Aristóteles, ele é assim, ele é racional, ele classifica as coisas. A preocupação dele me parece assim mais coletiva, né? Quando lemos uma obra como a Política, onde ele discute o bem comum, que é o sumo bem da política, né? Ou a própria ideia de justiça distributiva, que não tem nada a ver com a ideia de justiça distributiva dessa esquerda vagabunda dos dias atuais. Aristóteles falava de uma sociedade que deveria ser hierárquica, onde nem todos deveriam tomar parte da distribuição, mas aqueles que o merecem. Então Aristóteles, ele falava de um merecimento, né? O que era justiça distributiva naquela época? A distribuição do fruto do trabalho, a distribuição dos despojos de guerras, porque aquilo eram sociedades guerreiras no mundo antigo. A guerra movia a antiguidade, né? E era um modo saudável de viver. Se nós olharmos depois, séculos posteriores, notadamente, né, séculos bem adiante, e notadamente a nossa época, o desaparecimento da guerra significou e significa um enfraquecimento do ser humano. Nos tempos em que os seres humanos guerreavam, eles eram mais fortes, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Porque a guerra faz parte da história humana. Agora vivemos num período de paz podre, como disse Nietzsche. Uma paz podre, uma paz imposta pelos fracos. A inversão de valores é isso, os fracos vão chegando ao poder através da democracia e vão impondo suas fraquezas por meio
de leis, engessando a sociedade, impedindo os fortes de exercerem as suas virtudes e a sua força. Então hoje nós experimentamos o veneno de uma sociedade pacifista, onde os fracos sobrevivem em larga escala, criminalizando os fortes por meio de leis completamente invertidas, leis absurdas, que inventam direitos para os fracos que na verdade não existem, direitos que não existem. Direitos que não existem. Vivemos numa sociedade completamente artificial, onde os fracos têm direitos. Os fracos espiritualmente, que não têm intuição, que não têm vida interior, que não têm autonomia, que não têm independência, que precisam se grudar a instituições, a religiões, a igrejas, ao Estado, usando o Estado como um agente corruptor da sociedade para conferir benefícios aos perdedores e não aos fortes. E nós vemos que tanto Sócrates, Platão e Aristóteles já denunciavam isso em sua época, essa inversão de valores, esse politicamente correto que estava surgindo naquela época. O que é o politicamente correto senão a lei dos fracos, a ideologia dos fracos, a visão de mundo dos fracos e dos perdedores, que querem destruir os fortes, os espíritos livres. Nietzsche também falava de algo parecido na sua época. O que era o espírito livre do qual falava Nietzsche? O homem forte, o homem desperto espiritualmente, com uma intuição desperta. Não vejo Nietzsche como um ateu. Ele buscava por uma espiritualidade. O que acontece é que lá pelas tantas ele pirou e se perdeu em seu próprio universo mental e filosófico, mas se isso não tivesse acontecido, ele teria conferido uma lucidez muito maior à sua obra, que na verdade tem uma lucidez no meu ponto de vista, é que nós não podemos ler Nietzsche ao pé da letra. Da mesma forma como não podemos ler a Bíblia ao pé da letra, mas precisamos interpretá-la, assim é com a obra de Nietzsche. Ele falou isso no Et Homo, que é preciso interpretar a sua obra, os seus aforismos. Nietzsche escrevia em aforismos. Os aforismos, eles são resultantes da intuição, da vida interior. Cada aforismo de Nietzsche é uma sacada, é um insight que ele teve, foi lá e registrou. Então não existe uma regularidade racional na obra de Nietzsche. Não existe essa regularidade racional. Como eu não vejo uma regularidade racional no pensamento de Sócrates. Sócrates era intuitivo. Ele sentia a intuição dentro de si, tinha insights durante os diálogos que ele tinha com as pessoas. Platão também ainda tinha muito disso. Algo que eu já não vejo mais em Aristóteles. Aristóteles já tem muito do filósofo tradicional. Eu vejo em Aristóteles, isso é o meu ponto de vista, por favor, esse é o meu ponto de vista. Eu vejo em Aristóteles o pai propriamente dito da filosofia, onde a filosofia lentamente vai se desvinculando da espiritualidade. É o meu ponto de vista, por favor, né? Nós podemos ver transições na história do pensamento humano. Primeiro, a mitologia. A mitologia é uma visão de mundo. Depois, lentamente, surge a filosofia, ou os primórdios da filosofia, com os pré-socráticos. Mas os pré-socráticos ainda têm essa busca de conexão com o todo, através da intuição, algo não tão racional. Isso nós podemos ver em Sócrates ainda. Sócrates era muito mais intuitivo do que racional. Já Aristóteles, Platão mais ou menos, mas Aristóteles já é completamente racional. Muitas coisas da intuição ele já me parece recusar, confiando apenas na razão humana. E a razão humana é a forma de inteligência terrena. Por mais que Aristóteles acreditasse no mundo transcendental, no mundo metafísico, como podemos ver em sua obra Metafísica,
onde ele fala do motor primeiro que move os mundos, né, que seria Deus. Né? Mas a perspectiva aristotélica, ela é racional, ela já não é mais tão intuitiva assim. Então, essa é a minha visão sobre esses três pensadores da antiguidade. Né? Um filósofo acadêmico assistiria ao meu vídeo e falaria assim, cara, vai estudar, você não sabe nada, você está falando apenas besteira. Mas essa é a minha visão, essa foi a leitura que eu fiz desses autores, desses diálogos socráticos que eu li, como o Eutífron, o Fédon, Apologia de Sócrates, o Timeu, li a República de Platão, li a Política de Aristóteles, Ética Nicômaco, li também a Metafísica, que é um livro excelente, mas a minha busca ela não é propriamente filosófica, mas sim espiritual. Eu li essas obras, olha gente, faz uns 10 anos, mais de 10 anos já, mais de 10 anos, é o que eu lembro da leitura que eu fiz dessas obras. Na verdade, para fazer esse vídeo eu deveria consultá-las novamente, eu as tenho aqui entre os meus livros, mas estou fazendo esse vídeo aqui numa perspectiva intuitiva, falando o que surge das profundezas do meu íntimo, como eu faço em todos os meus vídeos. Eles não têm um roteiro. Eu tenho uma ideia, um pressentimento, um sentimento de falar de um determinado tema, ligo a webcam e simplesmente falo. Assim são os meus vídeos, sem roteiro, sem uma preparação prévia. Eu gravo os meus vídeos no calor da hora, falando o que existe dentro de mim, falando o que existe dentro de mim. Mas eu vejo em Sócrates o homem intuitivo, em Platão uma transição, e em Aristóteles eu vejo o homem racional. E o mundo ocidental depois seguiu esse racionalismo. E esse racionalismo, no meu ponto de vista, ele tem seus problemas, porque uma hora ele chega num estrangulamento. Sem a intuição e sem a vida interior, todo um processo civilizacional lá pelas tantas acaba ruindo. Porque não é apenas na razão, não é apenas em conceitos que um modelo civilizacional se sustenta, mas na intuição de indivíduos despertos que consigam ressignificar a vida a cada dia, experimentando o novo, como disse Cristo, nascendo de novo, mantendo o espírito ativo dentro de si, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Os seres humanos caíram numa indolência espiritual, numa dormência do espírito. E quem dorme espiritualmente se contenta com conceitos racionais apenas, ou com a depravação, que são os dois extremos de uma sociedade materialista e sem espiritualidade. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!